pessoal! Bem-vindos ao Mosaico Cultural. A criatividade do DF se reúne para apresentar um grande mosaico cultural. Até o dia 25 de outubro, a música, o teatro, a literatura, o artesanato, o audiovisual e o patrimônio cultural do território chegam à sua casa através do YouTube. Nosso mosaico é composto por espetáculos teatrais, oficinas formativas, sarau de poesia, feirinha virtual e muitas outras atividades. O projeto desafia artistas e coletivos a se expressarem no mundo virtual, experimentando linguagens, formatos e novos futuros atravessados pela pandemia, apresentando conteúdos exclusivos para a web. Agora só falta você, a peça que vai completar esse mosaico. Mosaico Cultural é uma realização da Box Companhia de Arte, co-realizado pela Cervejaria Criolina e o Instituto Soma Cidadania Criativa. O projeto reúne esforços do mandato do deputado Leandro Grais em injetar recursos na economia do DF em tempos difíceis para este setor, gravemente impactado pela crise econômica atribuída ao novo coronavírus. Tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e do Governo de Brasília. Mosaico também reúne os coletivos Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Celeiro das Antas, Cia Fábula, Criolina, Ibras, Movimento Supernova, Rádio Utopia FM e Sou Brás. E também tem apoio Grande Circular, JM Tecnologia em Eventos, Luz em Movimento, Mixatu, Prisma, Produça e o Nome Produção e Comunicação. Acompanhe a programação completa em mosaicoculturaldf.com.br e se inscreva aqui no canal para poder assistir às nossas lives em tempo real. Lá, 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 lá. Bora cantar, minha gente? Realizado pelo Ibras, de São Sebastião, Canto no Seu Canto apresenta um curso completo de técnicas vocais para 20 jovens de todo o DF, com aulas teóricas de segunda a sexta e prática vocal aos sábados com um convidado especial. A atividade pretende formar novos cantores para projetos solo ou em coro. O curso é ministrado pelo pedagogo e regente Júnior Prudêncio, atuante na educação musical há 16 anos. Quem acompanha nas aulas online é Vitor Júnior, pianista e professor. Na aula de hoje, o tema é classificação vocal para a compreensão da sua extensão e naipe vocal pessoal. Se liga que o Júnior vem aí! pro nobis
Deus nos trem. Amém. Amém. Muito bem. Aqui eu impostei a minha voz, ou coloquei a minha voz mais na região do tenor, mas eu tive que abrir ou metalizar em muitos momentos a minha voz para ficar com essa textura vocal parecida com um tenor de música erudita. Hoje, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, nós vamos falar sobre classificação vocal, extensão vocal ou naipe vocal. Você nunca teve a curiosidade? Qual é a sua extensão vocal? Qual é a sua classificação vocal? Júnior, isso não é aplicado somente na música erudita? No canto popular nós precisamos aprender um pouco disso? É isso mesmo, nos ajuda em todos esses dois setores, tanto no erudito quanto no canto popular. Fica comigo que hoje a gente vai começar a desvendar um pouquinho da sua classificação vocal e da sua textura. Aqui eu queria ressaltar, como em todos os outros vídeos, que aqui eu não estou com você e para poder entender, conhecer e dizer com precisão qual é a sua extensão vocal, eu precisava estar aí ou você precisava fazer uma avaliação com um professor de canto. Mas eu queria aqui, nesta aula, tirar um pouco da sua curiosidade. Qual é a importância de saber qual é a sua extensão vocal e qual é a importância para a saúde do corpo, para o brilho da voz. Para que isso precisa? Eu lembro que aqui eu comecei a cantar e cantei Ave Maria, pensando como era o timbre de um tenor de música erudita. Eu não estudo canto música erudita, eu sempre estudei canto popular, mas eu consigo também colocar a minha voz na textura de um cantor de música erudita, de um tenor. A minha classificação vocal ou a minha extensão vocal é tenor. Então nós temos várias classificações vocais, vários naipes, vários apelidos para todo tipo de extensão vocal. Aqui nós chamamos de extensão vocal, na verdade, a altura na escala musical que você consegue alcançar. Tem pessoas que cantam mais grave no início ali da nossa escadinha, da nossa escala musical, da nossa escadinha musical, da nossa escala musical. Pessoas que vão cantar numa região ali no meio da escala e pessoas que vão cantar muito agudo. Já perceberam isso? Talvez aconteça com você. Talvez você cante umas notas mais graves, ou você cante em notas mais agudas, ou entre o grave e o agudo. Isso é a extensão vocal de uma pessoa. Quais são as notas que ela consegue emitir na voz dela, até onde ela consegue chegar. As notas mais agudas, nas notas mais agudas eu tenho mais facilidade. Nas notas mais graves, eu, Júnior, tenho menos facilidade. Isso tem a ver com a técnica vocal que você está aplicando, mas também tem a ver com a fisiologia do seu corpo. Porque, na verdade, quanto mais aguda, quanto mais forte, quanto mais altas as notas musicais, mais as nossas pregas vocais vão se esticar. Então, tem pessoas que têm, na sua fisiologia, no seu corpo, na natureza do seu corpo, uma tendência a ter as cordas vocais sempre mais esticadas de forma fácil. Essas pessoas têm mais extensão vocal porque elas cantam mais agudo. Isso é muito importante a gente saber nessa produção do som, que é a vibração das pregas vocais, ok? Aqui eu queria trazer algumas dessas curiosidades e a classificação enquanto lugar no canto. Qual é o meu lugar no canto? Hoje nós temos dois estudos principais da música, que é a música erudita e a música popular. Aqui nós estamos estudando o canto popular, a música popular, e nós também bebemos, aliás, tudo se bebe da música erudita, da música clássica. Na música erudita, nós temos classificações de homens, naipes, ou seja, extensões diferentes, e extensões vocais, naipes, ou classificação vocal também das mulheres. Normalmente, na música erudita, quando uma pessoa tem uma determinada classificação musical, ela vai pertencer a um grupo naquele coral, ou um grupo naquele determinado, parte de um grupo daquele determinado grupo de cantores. Nós vamos ter
tenores. Já ouviram falar disso? Tenores, soprano, baixo, barítono. Isso é a classificação das pessoas? Sim. Isso é a classificação vocal das pessoas. Ali, normalmente na música erudita, quem pertence a um determinado naipe, tem uma determinada extensão, fica com o seu grupo no coral. E cada um fica no seu grupo. Por isso que a gente vê aqueles arranjos normalmente de cantores de grupo de coral cantando em escadas diferentes, mas eles ficam juntos e ora aquele grupo canta, ora ele não canta, porque normalmente cada naipe, cada pessoa de uma determinada classificação vocal vai cantar a partitura do seu naipe. Ele não canta normalmente a partitura de um outro naipe vocal, porque ele pertence somente a uma determinada classificação vocal, aonde a voz dele brilha mais, onde ele tem mais força, mais clareza, e é onde o corpo dele, diante da sua fisiologia, consegue chegar. Essa é a classificação vocal para a música erudita. Na música popular, a classificação vocal, ela é importante, mas ela não é um delimitador ou um limitador. Embora eu pertença a uma determinada classificação vocal, eu tenho uma determinada extensão em termos de altura de música, aonde eu consigo chegar entre graves, médios e agudos. Na verdade, a classificação vocal vai me servir muito, o meu naipe vai me servir muito para poder pensar um pouco do tom, qual é o tom da música que eu escolho, qual é a região mais confortável para eu cantar, e também por questões de saúde vocal, para não machucar então essa região do aparelho fonador. Perfeito? Então, há essa diferença. No erudito, nós vamos pertencer a determinados grupos. Já no canto popular, a classificação vocal, o naipe vocal, a sua extensão, saber, conhecer a sua extensão, vai te ajudar bastante com a escolha de tom, saúde vocal, de brilho de voz e da sua projeção vocal. A extensão vocal de cada cantor e cada cantora tem a ver com a extensão das notas musicais. Se a gente pega um teclado, por exemplo, você que tem intimidade ou não tem intimidade, você vai perceber que nós temos teclas brancas e teclas pretas no teclado. Ali nós temos várias oitavas de notas, perfeito? Oitavas por quê? A gente começa numa escala, na região mais grave, vai subindo até o agudo e continua a escala. Vou fazer um teste para vocês. Vitor, vamos aí no Dó 3 e nós vamos tentar subir. Eu vou tentar subir com a minha voz normal, sem falsete, para a próxima escala, ok? Vamos lá? Dó, Ré. Perfeito, nós vamos um pouquinho mais rápido, vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E aí, olha, pensa comigo que as notas musicais, em se tratando das oitavas, são infinitamente agudas para cima e infinitamente graves para baixo. Se fala de cantores aí que conseguem chegar até a 18ª de notas, né? Então imagina uma pessoa cantar extremamente agudo ou uma pessoa cantar extremamente grave. Então pode-se subir a oitava, sair do grave para o agudo, e essa é a extensão. E para isso a gente precisa fazer um testezinho de voz, ou seja, começar a perceber e te ouvir cantando todas as oitavas. Quanto mais confortável, mais será a sua extensão vocal. Não necessariamente a gente vai analisar só o conforto da sua voz, não. Tem uma questão de até onde você consegue chegar, que é a extensão vocal. Você pode chegar sem qualidade na voz, até onde você consegue chegar sem essa qualidade, mas também até onde você consegue chegar com qualidade. E essa qualidade nós chamamos de tessitura da voz. É onde você consegue fazer essa escala, essa oitava de notas com qualidade. Tudo isso também é super analisado quando a gente pensa a extensão vocal de uma pessoa, ok? Agora, nessa diferenciação da música erudita e do canto popular, qual é o lugar de cada cantor? Como eu disse, cada cantor que tem uma extensão vocal, ou seja, canta determinadas notas numa região mais grave, vai pertencer a um determinado grupo. Quem canta notas vocais entre o grave e o agudo vai pertencer a outro determinado grupo, no erudito. Quem canta mais agudo vai pertencer a um outro determinado grupo e assim cantar somente as suas notas, ou normalmente as suas notas musicais, na música erudito. No canto popular, quem canta um pouco mais grave
vai cantar determinadas canções. Não pertencer a um determinado grupo na música popular. Ou seja, determinadas alturas para cuidar bem da voz e fazer que a voz brilhe. Quem canta entre graves e agudos vai normalmente cantar em determinadas regiões musicais mais médias, de tons não muito altos. E quem canta mais agudo vai cantar em determinadas regiões mais finas, mais agudas. Júnior, mas é possível alguém do popular cantar no erudito e alguém do erudito cantar no popular? Mas é claro que sim, minha gente. Na verdade, a classificação vocal é para nos colocar realmente em grupos e para que nós possamos achar tons com mais facilidade. Mas cabe ao maestro, no caso do erudito, e cabe a um professor de canto, no caso do popular, por exemplo, ajudar o aluno a entender, ajudar o cantor a entender a sua extensão vocal, até onde ele consegue cantar nestas extensões de notas, qual é a sua região vocal mais confortável, perfeito? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais naipes. O que são naipes? São os grupos a qual cada pessoa, dependendo da sua extensão vocal, extensão de notas, vai pertencer. Perfeito? Entre os homens, nós vamos ter a seguinte classificação vocal. Vamos pensar ali a escadinha. Perfeito? Lembra do desenho da escada que a gente vem falando? Da escala musical de graves para agudos? No pezinho da escada, nós vamos ter os homens que cantam grave. Grave. Os homens que cantam grave. Grosso. Perfeito? No meio da escadinha, nós vamos ter ali, isso é só uma simbologia, tá, minha gente? No meio da escadinha, nós vamos ter os homens que não cantam nem tão grave e nem tão agudo. Nós vamos ter aqueles cantores que cantam mais médio, numa região nem tão grave e nem tão aguda. E lá em cima da escada, nós vamos ter os cantores, homens, que cantam muito agudo. Vou pegar aqui, olha, grave, médio e agudo. Os cantores que cantam tanto no erudito quanto no popular nas regiões mais agudas, a voz dele é bem aguda quando ele canta. E ele canta isso com facilidade porque pertence à extensão vocal dele. Nós vamos chamar esse cantor de tenor. São os tenores que cantam, têm uma extensão vocal mais alta, cantam numa região mais aguda. Os tenores. Abaixo dos tenores, e não menos importantes, nós vamos ter aqueles que não cantam nem agudo e nem tão grave, e nós chamamos esses cantores de barítonos. Barítono. Barítonos. Cantores que cantam muito agudo são tenores. Cantores que cantam numa região mais média, barítonos. Cantores que cantam numa região mais grave, nós vamos chamar de baixos. Baixos, barítonos e tenores. Início da escada, meio da escala, final da escala. Baixos, cantam muito grave. Barítono ou barítonos e tenor, tenores. Na classificação vocal feminina, nós vamos seguir o mesmo exemplo de escala musical, pensando em extensões graves, extensões médias e extensões agudas. Nós vamos pensar então que entre as mulheres nós vamos ter aqui, olha, as mulheres que cantam agudo, super agudo, muito fino. Nós vamos ter então a soprano. Soprano. Soprano são mulheres com extensões altas, extensões agudas, perfeito? Cantam muito fino. Abaixo da soprano, e não menos importante que a soprano, nós vamos ter a mezzo-soprano. Mezzo que significa meio. Então está no meio do caminho, nem entre o grave e nem entre o agudo. Mezzo-soprano. E nós vamos ter aqui então as cantoras que cantam muito grave. Nós vamos ter então a contralto. E veja bem que normalmente esses vão ser pares destes. Tenores, muito agudo, soprano, muito agudo. Barítono, médio, mezzo-soprano, tá no meio também. Nós vamos ter os baixos e a contralto, que vão cantar nas regiões mais graves. Veja bem, gente, aqui eu só estou explicando a classificação geral, os principais. Mas entre eles nós temos subdivisões, subgrupos também. Perfeito? Então aqui para a gente poder entender, nós vamos trabalhar apenas com esses 3 naipes nos homens e 3 naipes na classificação feminina. Perfeito? Quando lá no canto erudito as pessoas descobrem qual é o naipe dessas pessoas, elas vão ficar apenas nos seus grupos. Os tenores vão ficar
no coral com os tenores, os baixos com os baixos e os barítonos com os barítonos. A soprano com as sopranos, as mezzo-sopranos com o grupo das mezzo-sopranos e a contralto junto com seu grupo de contralto. Eles vão receber habitualmente a partitura da sua região vocal e eles vão desenvolver o canto a partir daquela região vocal, e a partitura vai dando os comandos de quando se canta, quais são as notas que tem que cantar e qual é a extensão vocal que essa pessoa vai cantar. Tudo bem, Júnior, eu entendi então que nós temos 3 grupos principais masculinos e 3 grupos principais no feminino no que se refere à extensão vocal, a classificação de cada pessoa ou o naipe de cada pessoa. Como isso funciona no canto popular? Vamos lá. Normalmente nós vamos falar que os homens que têm uma extensão vocal, que cantam muito agudo, também vão ser tenores. Os que não cantam nem agudo e nem grave vão se chamar barítonos, e nós vamos ter os baixos na região mais grave. Aqui eu queria dar 3 exemplos, um exemplo de cada um, para vocês terem mais ou menos uma noção. Percebam que eu comecei cantando Ave Maria. E aqui a extensão vocal é muito aguda, as notas são agudas, significa que eu sou um tenor. As minhas notas são bem agudas, quanto mais aguda, mais confortável para mim, mais a minha voz brilha. A gente costuma falar isso, a voz brilha, a voz fica mais clara, quanto mais agudas. Então as minhas opções normalmente, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dizendo normalmente, estão nas notas mais agudas. Depois nós vamos ter os barítonos. Aí eu gosto muito de dar exemplo dos mais contemporâneos, dos cantores mais atuais, que nós temos o Vitor Clay, por exemplo. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. Então, é um cantor que não canta numa região tão aguda, então ele está ali no médio. E aí nós vamos ter os cantores que cantam graves. Esses cantores que cantam mais graves, nós vamos chamar de baixo. Um dos baixos que eu mais admiro é o Arnaldo Antunes, que canta com os tribalistas, ou tem o seu CD solo, né? Um dos baixos, na minha opinião, mais incríveis do nosso país, que é o Arnaldo Antunes, né? Então, se eu, sei lá, eu posso até tentar, eu não vou chegar na região do Arnaldo, porque eu sou tenor, eu vou ter mais dificuldade de fazer o grave, mas uma das músicas que eu gosto muito, às vezes, quando ele canta no CD lá, era... já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Acho que é mais ou menos assim a letra, né? Não me recordei. Mas veja bem qual é o tom que ele escolhe. Já sei namorar. Muito grave. Se pra mim, por um lado, essa canção é pesada por ser muito grave e eu não sou baixo, mas sou um tenor, pro Arnaldo não. Pra ele... super fácil, Mamão com Açúcar, ele chega nessas notas graves com muita beleza, porque é a extensão de notas que ele consegue fazer, perfeito? Nas mulheres, então nós vamos ter a soprano, mulheres que cantam fino, mais agudo. Gente, aqui eu destaco uma soprano incrível chamada Marisa Monte, que na minha opinião é uma das grandes divas da canção popular. Isso no popular. No gospel e no cristão nós temos outros exemplos. Eu gosto muito de uma cantora que eu gravei a primeira aula, chamada Ziza Fernandes, onde o trabalho dela como soprano é incrível. Ela é uma grande professora de canto. Pesquise um pouco sobre a Ziza. É incrível ouvi-la cantar. Ela está com o trabalho de um projeto O Brasil que há em mim, que mora em mim, além das canções cristãs. Então, sopranos são mulheres que vão cantar mais aguda, né? Então a gente pega a Marisa, por exemplo, e canta... Aqui eu tô dando só um exemplozinho, né? Mas ela canta muito mais agudo que isso. Então, a Marisa, que canta de forma mais aguda, soprano. Nós vamos ter abaixo da soprano a mezzo-soprano, que é uma cantora que nem canta nem tão grave e nem tão agudo. E aí nós temos vários exemplos de cantoras mezzo-soprano. Então perceba bem as cantoras que cantam nessa região, que você vai identificar a mezzo-soprano. E aí nós vamos para a última classificação vocal principal no popular também, de uma cantora que é contralto. Aí nós vamos ter Ana Carolina, que para mim é uma grande contralto, que tem uma voz incrível. Em algumas partes eu não gosto tanto, quando ela vai para alguns arranjos vocais, alguns melismas, ela dá uma sensação que está meio gritado. Por quê? A voz dela brilha nas notas mais
graves. Quando ela tenta ir para as regiões mais agudas e permanecer nelas, dá uma sensaçãozinha que a voz está um pouquinho estridente, porque ela tem mais dificuldade, claro, segundo a fisiologia do seu corpo, de chegar nessas notas agudas com tanta beleza. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo que a classificação vocal tem a ver com a extensão, ou seja, você pode cantar determinadas notas sem tanta beleza e você chega nelas com facilidade, e tem a ver com tessitura, que é a qualidade que você entrega. Perfeito? Então, a Ana Carolina é uma contralto super de respeito que eu gosto de falar aqui sempre nas aulas. Ok? Tranquilo até aqui? Júnior, como é feito então o teste para a gente saber que ou qual é a nossa extensão vocal? Qual é o nosso naipe? Em que grupo nós pertencemos em relação a homens e mulheres quando se pensa o naipe, a classificação vocal e a extensão vocal? Aqui, antes de falar como se faz o teste, qual é a forma, como é que a gente consegue achar a classificação vocal de homens e mulheres, tanto para o canto erudito como para o canto popular, eu queria ressaltar o seguinte aspecto, dois aspectos, na verdade, perdão, que eu havia me esquecido anteriormente. A primeira questão é, o naipe vocal, ele não é um limitador. Veja bem, quando eu comecei a cantar, por exemplo, a minha extensão vocal não era tão alta assim. Eu cantava ali no meio da escala e aí eu acreditava que eu seria um barítono e seria um barítono pelo resto da vida. Mas aí eu fui muito provocado a cantar canções muito altas, na época que eu participava de bandas da igreja católica e tudo, e me desafiaram muito e falavam assim, olha, para você ser um bom cantor, você tem que cantar no tom original dos cantores. Minha gente, que difícil é você não cantar no seu tom mais adequado. É por isso que nós pensamos a classificação vocal como uma possibilidade para que você sempre cante na sua região confortável. Número 1, você vai continuar garantindo a saúde da sua voz. Número 2, sua voz vai continuar brilhando sem forçar demais. Então a gente precisa pensar muito nisso em relação à classificação vocal. Ao longo do tempo na prática vocal, eu saí dessa região do barítono e fui para a região do tenor, a qual eu meio que permaneço até hoje. Só que ao longo dos anos também, gente, aí é uma questão do nosso corpo, da fisiologia do nosso corpo, é possível que, número 1, você perca a sua altura musical, perca um pouco da sua extensão. Pode ser que num dado momento, e tente se lembrar disso, talvez você está se perguntando, nossa, mas eu cantava tão agudo, agora eu canto tão médio, ou eu cantava médio, agora eu estou cantando mais grave. É mais confortável para mim nessas regiões, mas antes eu cantava em outra região. É natural que o corpo vá perdendo, que as pregas vocais percam essa tensão, essa extensão para o agudo ao longo dos anos. Número 2, pode acontecer também da avaliação de criança. A gente avalia numa determinada região, mas quando elas vão para a vida adulta, a voz muda. Tem uma mudança e isso pode acontecer e vai provavelmente acontecer com você que é criança e adolescente e está nessa fase de mudança da sua voz. Muda. A gente pode fazer uma determinada avaliação aqui, mas ao longo da vida ou no início da vida, essa extensão vocal, essa classificação pode vir mudar. E um outro aspecto que eu queria destacar aqui é que no canto popular a classificação não é limitadora mesmo, né? Embora a gente pertença a uma determinada classificação vocal, nada nos impede de flertar com a região aguda e ou flertar com a região grave, se sou barítono ou mezzo-soprano. Se eu sou tenor, nada me impede de flertar com as regiões de barítono e mezzo-soprano e nada me impede de flertar com a região de contralto, e baixo. Só que minha voz não brilha nessas regiões. Eu devo permanecer na minha região, ou seja, cantar notas mais agudas, eu que sou tenor. Mas eu vou brincar com as demais regiões vocais, sim. Só que quando eu tento permanecer naquelas regiões, o que acontece? A voz não brilha, é mais difícil, força muito mais o nosso aparelho fonador e a tendência é a gente vir machucar as pregas vocais e o aparelho todo ao longo do tempo, tá? Como é, então, que a gente faz o teste de voz para saber qual é a nossa extensão, qual é a nossa classificação vocal? Vamos lá, minha gente? São vários fatores que precisam ser analisados. Não é simplesmente um teste de altura de notas musicais, subidas e descidas de oitava, não. Um dos fatores que a gente sempre tenta avaliar é a questão da região da voz falada. Eu sempre começo avaliando pela voz falada. Percebam,
Normalmente, pessoas que falam mais grave. Então, uma pessoa fala muito grave, ela, no dia a dia, tudo que ela vai falar é uma região mais grave. Então, normalmente, ela, mulher, vai ser uma contralto e o homem vai ser um baixo. Normalmente. Calma lá que eu vou dar outros exemplos, tá? Então, um dos testes é isso, a voz falada da pessoa. Tem gente que vai falar na região mais média, então ela fala mais médio, não é nem tão grave nem tão agudo. Normalmente ela vai ser barítono ou ela vai ser mezzo-soprano. E tem gente que fala assim no cotidiano muito agudo. Então você tem amigos, pessoas, parentes, a pessoa já fala assim, a voz dela é assim. Homens que chegam até próximo a uma voz feminina, por exemplo. Engraçado isso. Ou mulheres que chegam numa região... Você tá conversando com a mulher, parece que ela parece homem, né? Se você não olha pra ela, porque a voz dela chega nessa região grave, normalmente no canto vai ser contralto, e o homem que fala muito agudo, ele fala agudo. Então, fulano, ontem eu fui jogar bola, e aí aconteceu não sei o que lá. Então, se ele fala muito agudo, normalmente ele vai ser tenor. Gente, normalmente, porque essa é uma das avaliações, né? Eu tenho um caso de um aluno, por exemplo, que a região dele é mais ou menos médio grave. Gente, ele é tenor e possivelmente vai chegar a extensões mais altas. Ele canta muito alto, a extensão dele é bem longa. Mas isso também são casos e casos. Então, o primeiro aspecto é a gente analisa a voz falada da pessoa para ver e pensar a extensão da voz cantada. Tem surpresas aí, ok? Depois, uma outra questão, gente, é a extensão vocal da pessoa. Até onde a pessoa consegue chegar nas notas musicais. Na escala, subindo a escala. Nós vamos, daqui a pouquinho, fazer um teste de voz. E reitero, gente, não dá para simplesmente dizer daqui que você pertence a determinado naipe, a determinada classificação vocal ou outra, né? Eu estou fazendo essa aula de hoje, nós estamos nessa aula de hoje, para tirar essa dúvida e para que você entenda que cantar na sua região mais confortável ajuda a saúde vocal e deixa a sua voz com mais brilho, menos forçada. Tudo bem? Então a gente vai começar a fazer um teste de voz daqui a pouco para cada região vocal, também de acordo com a extensão. Você vai cantar de tal nota, ou até onde eu conseguir também cantar junto com você, para você pelo menos ter uma ideia. Reitero, é extremamente importante buscar um professor de canto, um profissional da música, para descobrir verdadeiramente qual é a sua extensão vocal. Aqui você vai começar a ter uma noção, mas são vários fatores. A extensão vocal, quando a gente canta as notas, não necessariamente precisa ter uma qualidade nas notas, mas vamos tentar pelo menos chegar no máximo que der em termos de altura vocal, não precisa de tanta qualidade, tá? Depois tem a questão da tessitura da voz, que eu já falei e reitero aqui, que é a questão da qualidade. Até onde você canta na escala que pertence àquele determinado naipe, que você canta confortável, ok? Que a voz fica bonita, clara. Tá? Outra questão tem muito a ver com a fisiologia do corpo, de pessoas maiores, pessoas menores, e qual é a região que essa pessoa gosta mais de cantar. Tem tudo a ver com todo o movimento do nosso corpo, porque todo o nosso corpo canta, ok? Aqui então a gente está falando um pouco de como fazer o teste. Tem que ser um pouco mais objetivo, pensando também a voz falada da pessoa. Tem que pensar a extensão vocal que essa pessoa consegue alcançar, a tessitura da voz e, claro, o corpo dessa pessoa. Como que é a voz falada? Como que é o tipo dessa pessoa? Como ela gostaria de cantar? Tudo isso nós vamos analisando juntos para poder chegar na extensão vocal dessas pessoas. Desde criança eu sempre tive uma voz muito fina e a minha irmã teve uma voz bem mais grossa. Então, assim, eu sofri até alguns bullies e tudo, assim, na escola, né? Porque minha voz era muito fininha enquanto criança. E aí depois, claro, com a puberdade, com o crescimento humano, com a maturidade fisiológica humana, a voz vai mudando, né? Mesmo assim, a minha voz continuou aguda. Eu consigo jogar minha voz um pouquinho para a região média, para ela não ficar tão estridente, impostando um pouco a voz, para ela não ficar tão metalizada, tão estridente, mas a minha voz sempre foi aguda, desde sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas eu tenho um aluno, por exemplo, de canto de 8 anos, que a voz dele está na região do barítono, é um menino, e a voz dele não é fina como normalmente a voz das crianças é. Então, os tons das canções que nós cantamos sempre estão nas regiões mais médias,
caindo para o grave, porque ele já tem uma voz bem grossa. Olha que engraçado. Então, tudo isso precisa ser analisado e levado em consideração quando você pensa a sua extensão vocal ou a sua extensão vocal ela é avaliada. Gente, agora então, nós vamos fazer um teste de voz. Aqui eu não vou conseguir cantar todas as notas, mas eu vou dizer para vocês qual é a extensão vocal de cada naipe, de cada classificação vocal, porque vocês precisam entender disso e depois começar até a brincar um pouco em casa com segurança. Não vá se esgoelar, não vá gritar, não vá machucar nenhuma parte do aparelho fonador com esse desafio. Então aqui eu vou tentar cantar todos os naipes, o baixo eu vou ter muita dificuldade e claro, o soprano feminino também, porque eu não sou uma soprano e eu vou usar o falsete para tentar ajudar as meninas a entender a sua classificação e o seu naipe, tá? Vou tentar cantar até a nota que eu conseguir. Tudo bem? E aí depois a gente volta com vocês cantando aí para tentar entender qual é a sua região vocal. Se prepare aí, vamos lá? Bom, vamos começar então pelos naipes, pela classificação vocal feminina. Então nós temos a soprano, que canta muito agudo, a mezzo-soprano, que está entre o grave e o agudo, e a contralto, que vai cantar grosso, mais grave. Vamos fazer. Olha aqui, a soprano, ela vai do Dó 3, o Vitor vai nos dar ali nas oitavas do piano, Dó 3, até o Fá 5. Veja bem, muito alto. Dó 3 ao Fá 5. Nós vamos fazer devagarzinho. Vamos começar pelo Dó 3, soprano, ó. Dó. Agora a gente vai seguir, ok? Então eu vou tentar seguir até onde eu conseguir. Atenção. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Não consigo mais do que esse Si. Esse é o Si 4? Eu não consigo mais que o Si 4. Mas veja bem, escuta agora. O Vitor vai fazer até o Fá 5, do Dó 3 ao Fá 5. Escuta bem como vai ficar no agudo. Vou começar com ele até onde eu consigo, mas ele vai continuar. Vamos lá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Perceberam como vai ficando muito agudo? Eu vou pedir agora às meninas que estão em casa e às crianças menores que sentem que tem uma voz um pouquinho mais fina, que é natural e normal da idade, claro, para tentarem cantar a escala até onde conseguirem. Vamos tentar? A soprano ou o soprano vai do Dó 3 ao Fá 5. Lembra que nós temos que analisar a extensão, ou seja, notas cantadas que não precisam de tanta qualidade, e a tessitura, notas cantadas que precisam de qualidade. Se você consegue cantar a escala toda do soprano, ótimo, você é uma soprano, você tem uma voz mais aguda. Se você consegue cantar a metade, como eu, um pedaço dela, também vá pensando que você está mais ou menos nessa região. Tudo bem? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aê! Percebeu? Eu parei, mas eu preciso que você continue. Depois volte nesse teste, claro, dê uma pausa, volta de novo e faça o teste para ver se você consegue cantar a extensão vocal toda que pertence ao soprano. Vamos para o mezzo-soprano, que vai do Lá 2 ao Si 4. Vai chegar numa região aguda, mas ela vai permanecer e começar numa região mais média, que não é nem grave e nem aguda. Lá 2. Lá. Viram? Não é muito aguda e não é muito grave. Lá. Vamos fazer? Lá, Si, Dó, Ré. Desafinei um pouquinho, perceberam? Ó, blá. Vamos voltar lá de novo. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Se você se identifica com essa extensão vocal, provavelmente você é uma mezzo-soprano. Vamos agora para contralto. Contralto vai do Mi 2 ao Lá 4. Para
para poder fazer o testezinho e fazer essa exemplificação da contralto, eu vou ter que cantar uma oitava acima, ok? Porque é muito baixo para mim, é muito grave para mim. Mi. Já viu a mulher que fala bem grave? Mi. Vamos lá? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E é isso. Perceba que começa bem grave, bem grosso, né? Se você se identifica com essa extensão vocal, você provavelmente será uma contralto. Vamos para os homens agora? Extensão vocal dos homens. Vamos para o tenor, que começa do Dó2 ao Ré 4. Dó2 ao Ré 4. Dó, ok? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Vou até aí. É porque nós temos ainda subclassificações. Se você se identifica nessa classificação, nesse naipe, provavelmente você é um tenor. Vamos agora para o barítono. Não canta nem tão agudo e nem tão grave. E o barítono está no Sol 1 ao Lá 3. Sol, Sol, tá vendo? Não é nem tão grave nem tão agudo, mas já vai descendo a escalinha lá. Tá lá embaixo na região mais grave. Vamos lá? Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E assim por diante. Perfeito? Se você se identifica com essa região, se é confortável, se sua voz brilha, essa é a sua classificação. Este é o seu naipe. Nós vamos agora para o último, que é o baixo. Gente, o primeiro Dó, que é o Dó 1 do baixo, eu não consigo fazer porque ele é muito baixo, é muito grave. Quer ver, Vitor? Vai aí, o Dó 1. Dó. Não consigo, não vai sair mesmo. E aí vamos pro Ré. Ré. Começa a sair, mas com muita dificuldade. Mi. Próximo. Fá. No Fá, 1 já começa a sair. Vamos do Fá 1. Então, Fá. Viu? Então vamos fazer tudo. A partir do Dó 1 eu não consigo fazer, mas se você em casa se identifica, vá tentando fazer aí. Vamos lá? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Perceberam? Então, muito grave e vai subindo essa para a região do médio. Repito, não significa que pertencendo a determinada região vocal eu não possa flertar com outras notinhas, mas é sempre bom escolher o tom mais adequado à sua região vocal. Se você canta muito agudo, para que você vai cantar canções do Arnaldo Antunes no tom dele? Então, fique brincando de subir tom, descer tom, sempre achando o tom mais adequado a você. Você não vai demonstrar que você é um bom cantor, minha gente, se você cantar no tom original daquela pessoa. Cante sempre na sua extensão, na sua região vocal mais confortável. E é isso aí, minha gente. Por hoje só. Espero ter ajudado vocês. Essa é uma aula mais difícil. Não dá para aprofundar aqui ou dizer que você é de determinada classificação vocal, de determinado naipe, porque eu não estou aí com você para analisar todos os aspectos que nós destacamos aqui, mas isso provavelmente vai te ajudar nas escolhas dos tons para cantar. Um abraço e até a próxima aula.